Muito bem. Então, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui a trabalhar com vocês neste workshop que é organizado pelo CETRAD, que é o Centro de Investigação do qual eu faço parte, do qual sou investigador aqui na Universidade de Trás-os-Montes de Douro. E o objetivo que temos com este workshop é então conseguirmos aqui nestas 2 horas de trabalho dar-vos a conhecer, para quem não conhece, ou então a melhorar as competências para quem já conhece, deste software do R, neste caso do package do R Bibliometrics. Os objetivos da sessão, no fundo, é fazer todo o percurso que se pretende desde a pesquisa até à utilização do software, dizer-vos que esta sessão está a ser gravada. Eu não sei se alguém se opõe à gravação da sessão, mas se opuser vai ter que sair da sessão, porque não há outra forma. A sessão vai ser gravada para ser disponibilizada a todos. Portanto, se alguém se opuser à gravação da sessão, terá mesmo que sair da sessão e depois assistir de outra forma. Pronto. A primeira situação que vos queria abordar, pronto, o meu nome é Rui Silva, já tem aí a minha partilha, sou professor aqui no TAD. A primeira situação que vos queria dizer é o seguinte: eu já dei algumas vezes este workshop e em alguns workshops que eu tenho dado eu ensino a instalar o software. Neste caso eu não vou instalar o software, porque numa sessão destas, se eu começo a instalar o software no meu computador para vocês poderem ver, a sessão demoraríamos muito tempo e perder-se-ia o grande objetivo da sessão. Mas vou dizer-vos onde podem encontrar o software, como é que o podem instalar. Simplesmente não o vou instalar aqui na gravação. Mas a instalação de software é muito simples. E também existem alguns tutoriais no YouTube, por exemplo, em que se vocês escreverem como instalar o R Bibliometrics, ele vos diz quais são os passos que têm que dar. Então, nesse sentido, eu começaria por vos mostrar onde é que se encontram os softwares. Então, nós, se escrevermos aqui no Google RCran, já aparece aqui RCran Download, porque eu já dei esta informação algumas vezes, mas mesmo que cliquem em RCran, aparece logo a opção para instalarem o R, quer para o Windows, quer para o Macintosh. Portanto, nós vamos imaginar que é para o Windows, nós clicamos no link e aparece-nos logo aqui a possibilidade de fazer o download. É logo esta primeira opção. Você não está a partilhar a imagem? Não está a partilhar o ecrã? Muito obrigado. Obrigado por ter... Por isso é que nós depois temos que fazer cortes no vídeo. Voltando atrás, portanto, entrando no Google, penso que já estou a partilhar agora, certo? Sim, sim. Estou a partilhar. Sim, sim. Se escrevermos RCran, aparece-nos logo a opção para instalar o software, seja para o Windows, seja para o Macintosh. Clicamos no Windows e aparece-nos aqui a opção, clicamos e o software automaticamente começa a fazer um download para a vossa área de transferência do respectivo software. Depois a instalação é clicar no fecheiro e seguir os passos, não tem dificuldade nenhuma. Mesmo assim, se vocês entenderem, podem ver um vídeo tutorial que encontram facilmente na net de alguma situação que possam ter dúvida, está bem? Mas pronto, depois de instalar, de clicar, de fazer download, é clicar no fecheiro e ele automaticamente começa a instalar o programa. Eu agora não vou instalar. Outro software que precisam é o RStudio. Portanto, entram no RStudio, depois de escreverem RStudio no Google, RStudio, download do RStudio, e depois tem uma versão free. Vocês clicam em download e automaticamente
ele tem que escolher qual é a opção que querem, escolhem a opção mais recente para o Windows e ele faz-vos o respectivo download. Ok? Como podem ver, o respectivo download. Pronto. Esta é a primeira parte para ter os dois softwares. De seguida, também vos quero falar hoje do... Com certeza muitos já usam. Qualquer investigador tem que se convencer que não pode citar à mão, porque isso demorará muito tempo numa tese de doutoramento, numa dissertação de mestrado, na escrita de um artigo. Então eu uso o Mendeley para citar. O Mendeley é também um software que depois nos permite citar automaticamente os documentos. Vocês clicam em download do Mendeley, aparece automaticamente aqui a opção. As opções depois têm que escolher se é para Windows, se é para iOS, se é para qual seja o vosso sistema operativo, e instalam o Mendeley. Tem aqui a opção download. Download para Windows, no meu caso, mas há outro tipo de downloads. Vocês clicam, outro cheirinho aparece para vocês instalarem. Depois, dentro do Mendeley, tem que instalar também o package do Mendeley para que o Mendeley funcione no Microsoft Word. Pronto. Isto é em relação aos softwares. Agora, vamos começar pela pesquisa. Também não vou dar um workshop de como se faz a pesquisa, que tipo de palavras-chave, porque isso tem a ver com a vossa investigação. Eu vou usar um exemplo qualquer, que eu já tenho preparado, podia ser outro exemplo qualquer. Vocês depois usarão a vossa pesquisa para... O meu único objetivo é obter os ficheiros, quer da Scopus, quer da Web of Science, que depois eu vou juntar no R, as duas bases de dados, e ele vai-me dar uma base de dados final. Portanto, eu vou poder ter uma base de dados para poder utilizar na investigação. Uma base de dados já com os... outputs de artigos da Scopus e da Web of Science. Então, vou aproveitar aqui estes separadores para entrar na Scopus. Lembro que devem estar sempre registados nestas duas bases de dados para que tudo funcione melhor. E vou entrar na Web of Science. Como veem, eu escrevo só SCO e ele entra logo, porque o computador já tem aqui gravado estas duas bases de dados que eu uso nas minhas investigações. Eu vou procurar sobre uma temática que eu tenho andado a investigar, portanto eu vou escolher topic, porque topic vai-me buscar título, abstract, palavra-chave e keywords plus das próprias revistas. Portanto eu vou escolher topic e a minha pesquisa vai ser Green Accounting. Mas vou escrever Green Accounting tudo. Vou escrever toda a palavra. Green e Accounting também. E ele vai-me dar 171 documentos. Vou fazer a mesma coisa na Scopus. Vou escolher também a mesma opção. Título, Abstract Keywords. Acho que é numa investigação na metodologia Francisco diz que a sessão vai ser encerrada em 10 minutos. Se calhar vou ter que entrar na sessão novamente, daqui por 10 minutos, para poder pôr a credencial. Penso que não fiquei com a credencial. Sim, sim. Vou ter que fazer isso. Bem, mas vamos continuando. Quando isto for abaixo, vocês dão-me um minuto para eu poder entrar com as credenciais. Peço desculpa que não entrei. Portanto, eu vou usar Green Accounting na Scopus. E ele vai-me dar 249 documentos. Ora, a questão aqui agora é que eu tenho 171 documentos na Web of Science, 249 documentos na Scopus, e eu não quero fazer uma análise separada. Eu quero fazer uma análise em conjunto. Ora, como eu quero fazer uma análise em conjunto, eu vou precisar de juntar estas duas bases de dados. Mas antes de eu juntar estas duas bases de dados,
eu vou precisar de tirar um documento, que é um documento BIB, que tem uma extensão BIB, com destas duas pesquisas. Normalmente, não interessa muito para aqui agora, o que interessa é meter o fecheiro, mas normalmente um investigador usa apenas artigos. Mas isto é uma questão metodológica, há quem use tudo, quem use os proceedings, etc. Eu vou usar só artigos, ok? Então eu vou clicar aqui em artigos e refinar, e vou ficar com 114 documentos na Web of Science, que vou já fazer download. Então eu vou aqui ao Export, BibTeX, vai ser o fecheiro que o R vai ler. Vou escolher todos os 114 documentos e vou escolher aqui a opção Full Record, que é para eu ter o máximo de informação possível dos artigos. E vou exportar. Quando exporto, automaticamente ele vai-me gravar um fecheirinho que vai para a minha área de transferência, que é este primeiro que aqui tenho, e eu vou-lhe chamar, por exemplo, Green, podem lhe dar o nome que quiserem, e vou-lhe dizer que é da WOS. Eu vou precisar deste nome, deste fecheiro, depois para fazer a programação. Vou fazer a mesma coisa na Scopus. Também vou escolher só artigos, limitar a artigos, e vou ficar com 162 documentos, que vou exportar, depois de escolher todos aqui, e vou exportar, vou escolher o máximo de informação possível, tal como fiz no Web of Science. Quanto mais informação eu escolher, mais completa será a base de dados. Vou escolher BibTeX e vou exportar. Relembro que daqui por 7 minutos a sessão vai abaixo, por culpa minha que não entrei com o registro, depois vocês dão-me só 1 minuto para eu poder entrar com o registro e voltou a entrar. Então vou atribuir um nome parecido ao de lá de cima, quando tirei o fecheiro da Web of Science, vou fazer na mesma Green, não tem que ser, mas é uma questão minha metodológica, trabalho, score. Então tenho aqui os 2 fecheirinhos. Fecheiros esses que eu vou querer utilizar juntamente, portanto vou ter aqui os unir. O R vai-me tirar os duplicados, como vocês sabem, há revistas que estão na Web of Science e na Scopus, portanto artigos que nesta pesquisa pertençam a revistas que estão na Web of Science e na Scopus estão duplicados. E, portanto, para não termos que fazer isto manualmente, que é o que muitos investigadores que não conhecem esta ferramenta fazem, demoram muito tempo, vamos usar o R para fazer isso. Mas antes disso, se vocês já têm a vossa pesquisa final, se vocês já com os vossos orientadores, ou quem não tem orientador mas está a escrever um artigo, já definiram quais são as vossas palavras-chave, vocês já têm a vossa base de dados, é normal que na revisão de literatura que vão escrever nos vossos artigos ou teses, vão usar muitos, ou praticamente todos, os documentos que estão nesta base de dados. Então, interessa-vos ter estes documentos prontinhos para serem citados. Então, interessa-vos ter um programa como o Mendeley instalado, que eu vou abrir. E interessa-vos ter no Mendeley disponíveis estes artigos que acabaram de fazer o respectivo download em ambas as bases de dados. Isto nada tem a ver com a junção das duas bases, tem a ver com a possibilidade de terem os artigos disponíveis para citar. Como veem, uma confusão no Mendeley, tenho muitas coisas, mas vou criar aqui um chamado, uma pasta, workshop, e está aqui, criei aqui uma pasta e vou ter aqui esta folha em branco. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar os ficheiros que fiz download, eu sei que são duas bases de dados e que vão ter duplicados, não faz mal, porque o Mendeley retira-os, e vou pegar nos 2 ficheirinhos, quer o da Scopus, quer o da Web of Science, e vou arrastar para a minha página em branco no Mendeley. O que é que eu vou ter automaticamente? Vou ter todos os artigos disponíveis para citar a qualquer momento. E isto dá muito jeito, porque podemos precisar destes trabalhos e não temos que andar a arrastar para o Mendeley artigo a artigo, PDF a PDF,
então já temos aqui a maioria dos artigos que poderemos precisar. Na verdade, pode acontecer que podemos precisar de outro artigo que eventualmente não está aqui. Se isso acontecer, vocês podem procurar o artigo no Scholar. Eu vou pôr um artigo qualquer mesmo, uma extensão mesmo para explicar. Imaginem que era este segundo que me aparece, e este artigo não estava aqui no Mendeley porque ele não fazia parte da base de dados que eu arrastei para o Mendeley. Então eu posso vir aqui ao Google Académico, imaginem que era este artigo, agora nem vou estar aqui a escolher artigo nenhum, mas se eu quiser até escrevo aqui, pronto, Green Accounting. Espero que não sei, se calhar vai-me calhar um artigo igual, mas o que interessa é explicar o método. Imaginem que eu quero que este artigo vá para o Mendeley. Então eu clico aqui nestas aspas, escolho o formato APA, clico aqui, clico em BibTeX, seleciono estas linhas de texto que aqui vêm, copio estas linhas de texto, vou ao Mendeley, clico num sítio qualquer na pasta que quero, não é? E faço Ctrl+V e ele colou-me ali o artigo. Portanto, eu posso adicionar a qualquer momento novos artigos. Não é preciso eu estar a fazer download do PDF, muita gente faz assim, tenta tirar o PDF do trabalho e depois arrasta. Imaginem, tem aqui, ver PDF, deixem-me ver se neste caso eu consigo fazer download deste PDF. Há muita gente que faz assim, faz download do PDF, vejam a trabalheira, agora tenho aqui o PDF e vou arrastar o PDF para o Mendeley. Ora, ele nem fez nada porque já está lá o artigo. A única coisa que fez foi dizer que também está lá o PDF no fecheiro. Mas a citação já lá estava antes de eu... o artigo para poder citar já lá estava antes de eu ter arrastado o respectivo ficheiro. Portanto, queria-vos dar esta nota que Mendeley e RStudio e Bibliometrics são fundamentais para as vossas revisões de literatura. Pronto, eu aproveitava esta parte em que expliquei esta primeira parte para desligar a sessão por um minuto, lamento, e vou voltar a entrar com as minhas credenciais para isto não ter que para poder ter tempo ilimitado, está bem? Eu penso que não consigo fazer isso sem sair, portanto, o ideal é sair. Está bem? Deem-me só um minutinho, eu vou voltar a entrar no Zoom com as minhas credenciais deletadas. Está bem? Só um minuto. Muito bem, peço-vos desculpa, eu acho que agora não vamos ter esse problema, se tivermos esse problema já é uma coisa que me ultrapassa, portanto iremos ter que andar a entrar e a sair na sessão várias vezes. Eu penso que neste momento não está aqui a mostrar-me qualquer tipo de tempo de reunião. Ok. Bem, recapitulando, portanto vimos o Mendeley, vimos como é que se ia buscar o fecheiro RStudio, acho que esta questão do Mendeley é interessante, porque a qualquer momento, reparem, eu posso depois fazer outra pesquisa qualquer, já tenho aqui a minha base de dados de artigos, e a qualquer momento eu posso acrescentar aqui novos artigos à minha base de dados para depois poder fazer o que é, e quero mostrar-vos rapidamente para quem eventualmente nunca tenha usado o Mendeley. Eu se entrar no meu Microsoft Word e começar a escrever um determinado artigo, uma determinada revisão de literatura, ou o que quer que seja, eu tenho a qualquer momento acesso à citação automática dos meus trabalhos. Imaginem que eu estou aqui a escrever, vou aqui só para dar um exemplo. No dia X, o autor Y argumentou que qualquer coisa. E agora quero citar aqui o autor. Eu tendo aqui o Mendeley instalado no meu computador, ora, eu imaginem que quero citar este artigo aqui, só para dar um exemplo. Imaginem que eu quero citar aqui este autor. Como às vezes os nomes dos autores são complicados, até sem querer escolhi um, que é complicado estar a pôr o nome dele, eu posso chegar aqui e pegar no título, copiar o título, e quando estou no Microsoft Word, muito facilmente eu venho inserir citação, colo o título e ele vai buscar o tal autor. Reparem, Innovations in Forest Accounting,
Se vocês verificarem aqui no Mendeley, este Jobs é o Innovations of Forest Accounting. Eu também posso citar pelo nome dele, mas reparem, o problema de citar pelo nome dele é que pode acontecer isto. Ele chama-se Jobs e há muitos com esse mesmo nome. E torna-se mais difícil eu encontrar o respectivo autor. Reparem, ele é Jobs TL. Eu vou ao Word. Jobs TL. Pronto, consegui, mas tive de estar a escrever o nome dele todo. Eu, pessoalmente, imaginem, quero citar este, copio o título, vou ao Word, ao colar o título, na inserção de citação, aparece-me logo o artigo. Qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que eu posso citar ao longo do texto e depois cá em baixo, no final, eu crio aqui uma linha de texto, referências, e faço inserir bibliografia e ele automaticamente mete-me aqui a bibliografia. Imaginem que eu aqui afinal quero citar 2, eu clico em cima aqui desta citação, faço edit, escrevo aqui outro autor que eu quero citar, deixem-me só vir aqui buscar um qualquer, se eu já souber o nome eu posso escrever logo diretamente, deixem-me vir aqui buscar um qualquer, por exemplo este. Eu entro aqui, edito a citação, ele vai buscar o trabalho, fica com 2 citações, ordena logo automaticamente, faço OK, ele coloca ali a citação e automaticamente colocou aqui. Agora imaginem que querem apagar uma determinada citação, vocês clicam em cima da citação, imaginem que querem apagar esta aqui, fazem delete, OK, ele tira ali e tira aqui automaticamente. E depois ainda temos a vantagem, porque há revistas que tem um determinado tipo de estilos de referência. Por acaso eu até estava no Chicago, porque escrevi agora recentemente um artigo em que a formatação das referências era Chicago, mas imaginem que eu quero o APA, que é que se usa mais, clico em APA e ele automaticamente transformou-me isto em APA. Quero outra qualquer, quero uma citação por números, que é uma que eu não gosto muito, é um bocado chata, mas tendo o Mendeley, muito simples, por números. Ok? Vou passar para a APA. Depois imaginem, continuamos a escrever o nosso texto, queremos citar outro autor, é sempre a mesma coisa. Inserir, ou colamos o título, ok? Eu coloco ali e vai ordenando aqui direitinho as minhas citações. Vantagem, não tenho que andar no final de escrever o trabalho, a pôr as citações e a formatar citações e a organizar citações, tudo manualmente, ok? Portanto, acho que é uma mais-valia para vocês, para os vossos trabalhos correrem ainda melhor e serem feitos de forma ainda mais rápida, ok? Pronto. Passando por esta fase, vamos voltar aqui ao Web of Science. Se bem se lembram, escrevi Green Accounting em tópico. Tópico normalmente é a pesquisa que mais se faz, procurem, volto a dizer, título, palavra-chave plus, abstract, o termo. Eu escrevi Green Accounting, se bem se lembram, só para recapitular. E na Scopus também escrevi Green Accounting. Green Accounting. 249. Depois fiz o refinamento só para artigos. Estou a voltar a fazer, refinar. Eu, pelo menos, quando faço uma revisão de literatura, eu não uso proceedings, uso só artigos. E aqui na Scopus, article, limitar a article. Pronto. Então eu tenho 114 documentos, 114 artigos da Web of Science e tenho 162 artigos da Scopus, que, se bem se lembram, naquela primeira parte, antes de isto ir abaixo, eu não vou poder responder a perguntas, Kátia, enquanto estou a explicar a sessão, está bem? Temos que, depois no final eu dou aqui uma vista de olhos às perguntas. Podem colocar as perguntas depois no final, senão interrompemos aqui o raciocínio. Portanto, temos aqui a Web of Science, temos aqui a Scopus. Se bem se lembrar um bocado, tirei os ficheiros, mas posso tirar novamente só para vocês verem, é só ou mostrar como é que se faz, exportar, BibTeX,
records from 1 to 114, não é? 114, 14, sim, não é 14, 14. Full records, exportar. Não vou fazer porque já tenho fecheiro, ok? Scopes, um bocadinho diferente, mas fácil. Selecionar todos, exportar, escolho todas as opções para ter o máximo de informação, BibTeX, exportar. Como vocês bem se lembram de um bocado, eu já tinha aqui os dois fecheiros que se chamavam Green Score e Green Was. Então o que é que quero? Como eu estava a dizer há um bocado, há revistas que estão na Web of Science e na Scopus, e portanto agora quero juntar isto e ter uma base de dados só. Como eu quero ter uma base de dados só, eu vou precisar de software, vou precisar do RStudio, que eu agora vou abrir. Depois do R estar instalado e do RStudio estar instalado, portanto, a forma de instalar é, como eu vos disse, é ir ao Google, escrever RCran para tirarem o R, depois RStudio para tirarem o RStudio. Depois dos dois estarem instalados, eu vou pôr isto aqui como vai aparecer a vocês quando instalarem pela primeira vez, aparece assim tudo em branco. O que é que vocês precisam de fazer? Vocês precisam de ligar o R ao RStudio. E isso eu vou explicar-vos, que senão depois vocês podem não conseguir fazer, apesar de nos tutoriais que existem na internet vocês conseguem chegar lá. Mas eu vou, também não custa nada, aqui rapidamente, não vou instalar, porque já me aconteceu num workshop começar a instalar e bloquear-me o R todo e acabou o workshop. Não vou correr esse risco, está bem? Não é por falta de vos querer ajudar, não tem a ver com isso, tem a ver com que para a sessão correr melhor. Então eu vou entrar no R, depois de instalar o R, vou entrar no R, só vou-vos explicar como é que se faz. Portanto, vocês instalam o R, que é este, e depois instalam o RStudio. Depois de instalarem o R e o RStudio, estão instalados, fecham. Só vão abrir o R. Atenção que o RStudio tem este Rzinho assim com um círculo à volta, azul, e o R tem este Rzinho assim com... O símbolo é diferente, se vocês estão a ver, não é? E tem que fazer aqui uma coisa muito simples, que é vir aqui a Packers, install Packers, porque eu tenho que pôr o R, que é este, a funcionar com o RStudio. Então eu tenho que instalar o R, depois o RStudio, e depois entro só no R, com o RStudio fechado. Eu agora não precisava de fechar porque já tenho tudo, porque eu não vou instalar, não é? Mas entram só no R, vão a Packers, install Packers. Eu escolho sempre o K London, até hoje funcionou sempre, portanto eu quando algo funciona uso sempre da mesma forma. Não vou estar aqui a inventar a pôr outros países, portanto eu uso sempre o K London. Ok. E eu tenho que dizer aqui que quero instalar o Bibliometrics. Ele não me deixa ir lá diretamente, clicando na letra, portanto tenho que ir manualmente. Uma situação aqui um bocadinho chata, que os programadores já podiam ter resolvido, mas muita sorte temos nós que nos oferecem estes softwares de graça. Tudo isto são packages do R, mas o que nós queremos é o Bibliometrics. Vocês clicam em Bibliometrics e fazem OK. Eu não vou fazer agora. Vocês fazem OK, deixam que o programa instale tudo. Quando ele instalar tudo, vai dizer aqui, nesta janela, End. Finalização. Finalizou a instalação. Ok? Pronto. Esta é a forma de instalar o package R Bibliometrics no programa RStudio. Esqueci-me de vos dizer uma coisa, dei conta agora quando saí. Quando saem, deixa-me mostrar-vos de novo, só para depois não terem problemas. Que é, vocês quando saem do R, ele vai perguntar se vocês querem gravar o que fizeram, e vocês têm que dizer que sim. Só assim é que fica instalado o package no RStudio. Depois, vocês vão entrar no RStudio, vão ter uma folha em branco. Eu não tenho, porque estou farto de usar isto, não é? Portanto, ele já me mostra. Até me está a propor a instalação de uma nova versão, mas ainda não instalei. Vocês vão ter assim uma janela em branco. E vocês vão precisar de uma linguagem de programação que vos vai unir as duas bases de dados. E essa linguagem de programação eu vou colocar no vosso chat para vocês guardarem.
que é o script. O script é a linguagem de programação necessária para funcionar. E a linguagem de programação é esta. Só isto. Vocês vão selecionar, copiar, vão ao RStudio e fazem File, New File, RScript. E está aqui. E vocês vão colar essa linguagem de programação. Depois de colarem essa linguagem de programação, vocês vão ter que dizer ao RStudio que querem juntar bases de dados Web of Science, que é esta linha de programação, com bases de dados Scopus. Este nomezinho que tem aqui a verde é o nome do fecheiro que tiraram da Web of Science e este é o nome do fecheiro que tiraram da Scopus. E o nome que vai aparecer aqui é exatamente o nome que vocês atribuíram ao fecheiro quando fizeram download da Web of Science e da Scopus. Se bem se lembram, eu dei-lhe este nome assim. Green SCO para Scopus, Green WOS para Web of Science. Então eu vou pegar neste nome, para não ter que estar a escrever, copio. E ora, se viram, eu copiei o da WOS, o da WOS é a primeira linha, eu vou apagar o nome, deixo ficar ali o ponto .bib que vai ser preciso, não tiro as aspas e colo Green WOS. O outro chamava-se Green SCO, eu não preciso agora de ir lá copiar, porque já tenho aqui no Green WOS, depois é só chamar de SCO, colo aqui, ele é Green SCO, e já estou a dizer aqui na linguagem de programação que quero juntar o fecheiro Green WOS, tirado da Web of Science, com o fecheiro Green SCO. Só que esse fecheiro Green WOS e Green SCO está nas transferências. E o R não lê nas transferências os fecheiros. O R lê os fecheiros nos documentos. Então eu tenho que copiar estes dois fecheiros para a minha pasta. Não se assustem. É gigante. Para a minha pasta documentos. Neste momento, esta programação vai ler a pasta documentos o Green WOS e o Green Scopus. E agora, a única coisa que eu mudo mais é só aqui o nome que eu quero para a minha base de dados. Vou-lhe chamar Green Accounting. Vou ler a Green Accounting, vou-lhe chamar assim. Green, ponho aqui o underscorezinho, Accounting. Portanto, com esta linguagem de programação, eu vou juntar o fecheiro Green WOS que vim tirar a Web of Science, aqui, quando fiz a pesquisa, Green Accounting, Search, ele deu um determinado número de documentos, eu escolhi artigos, fiquei com 114, exportei para BibTeX, ok. Fiz a mesma coisa na Scopus, exportei, BibTeX, fiquei com os fecheiros foram para a minha área de transferências, eu atribuí-lhe novos nomes, que aquilo salva com nomes standard das bases de dados, copiei estes fecheiros para a pasta documentos, como podem ver já cá estão, prontinhos a ser lidos pelo R, e então aqui no RStudio eu tenho os dois fecheiros prontos a ser lidos, e esses dois fecheiros vai-se juntar estes dois fecheiros e vai-se gravar a base de dados num nome só, chamado Green Accounting. Foi o que eu mudei. Eu não mexi no ponto RData, nem nas aspas, nem nada. Ok? A linguagem de programação é esta que eu vos vou, para não me esquecer, um bocado esqueci-me, que era o meu objetivo, era passar-vos esta linguagem de programação. Tenho aqui tanta coisa aberta, vamos ver como é que eu me desenrasco aqui. Espera lá. Ora, o chat está aqui. E eu vou passar para o vosso chat o código que vocês têm que colar depois no R. Ok? Este é o código que vocês vão ter que abrir, copiar, entrar no RStudio, fazer File, New File, RScript e colar. Não tem que fazer mais nada. Depois, quando juntarem as bases de dados, só têm mesmo que pôr aqui o nome da base
Web of Science, o nome da base Scopus e colocar aqui o nome que quiserem. Ok? São só nestas 3 situações que vocês vão mexer. Se, eventualmente, tiverem mais do que um fecheiro Web of Science, mais que um fecheiro Scopus, só têm que vir aqui, pôr vírgula, abrir aspas, nome do fecheiro, fechar aspas. Tenham 1, 10, 20, 50 fecheiros, é assim que se faz. É a mesma coisa, se tiverem mais que um fecheiro Scopus... Nós estamos a ver o ambiente de trabalho, Rui. Não estão a ver? Não, não. Mas eu estou a compartilhar. Mas estava a compartilhar. Está agora? Agora sim. Avisem-me, por favor. Às vezes clica-se aqui em tantos comandos que, sem querer... Estava a dizer-vos, depois de colarem no RStudio a programação que está naquele fecheirinho que vos mandei, só têm que vir mudar aqui o nome e nos fecheiros que sejam Web of Science e nos fecheiros que sejam Scopus. Mas, às vezes, na Web of Science e na Scopus, não dá... Imaginem, na Web of Science eu penso que agora dá para tirar 1000 de cada vez. Era 500, eu acho que passou a 1000, não tenho a certeza, mas não interessa. Se forem 500, vocês conseguem tirar do 1 ao 500 e depois do 501 para a frente. Ficam com 2 fecheiros. Então vocês têm que pôr aqui vírgula, vocês têm que pôr vírgula, abrir aspas, nome do outro fecheiro, vocês vão atribuir, fechar aspas, vírgula, outro nome e assim sucessivamente. Porque vocês podem ter mais do que um nome, mais do que um fecheiro. Dou-vos aqui um exemplo rápido. Querem ver? Venho aqui ao Web of Science. Se eu escrever accounting, eu tenho 194 mil documentos. Pronto, também foi só para mostrar que há muita coisa na accounting. Mas imaginem que eu quero tirar do 1 ao 1000. Deixem ver quantos é que ele tira de cada vez. Era aqui. Pronto, ele agora já tira 1000. Ainda bem. Pronto, eu consigo tirar 1000 e fico com um fecheiro. Mas se eu tiver 2100 documentos, eu a seguir tenho que tirar do 1001, por exemplo, ao 2000. Então eu fico com 2 fecheiros. E como eu fico com 2 fecheiros, eu vou ter mais do que um fecheiro de cada base de dados. Eu aqui só dei, no meu exemplo, só tinha um fecheiro Scopus e um fecheiro Web of Science. Mas se eu tiver mais do que um fecheiro da base de dados, eu tenho que pôr aqui o resto dos nomes. Ok? Porque senão ele não vos junta os vários fecheiros. Pronto. Assim sendo, estamos agora prontos para juntar, neste caso, deste exemplo, era Green Accounting, nós tínhamos poucos fecheiros, porque eu especifiquei mesmo Green Accounting, não há muita coisa sobre Green Accounting. Então, eu como não tinha necessidade, como a Web of Science tira 1000 e a Scopus também tinha 162, tirou tudo num fecheiro só, eu preciso só de juntar este fecheiro com este. Deixem-me só aqui, porque eu entretanto mudei isto e a base de dados é esta. A programação é esta. Green Accounting, Green Was, Green Score. Vou gravar tudo em Green Accounting. Esses foram os 2 fecheiros que eu tirei. Fecheiros esses que foram na altura para a área de transferências, que depois eu copiei para documentos. Porquê? Porque se nós viermos aqui ao R, a seção Set Working Directory, Choose Directory, podem ver que eu tenho definido a pasta documentos como uma pasta que o meu R lê. Obviamente vocês podem mudar isso. Vocês se não querem ter os documentos cheios de coisas, como eu tenho, mas eu dou-me bem assim com esta confusão, não há problema para mim, vocês podem escolher, criam uma pastinha qualquer no vosso computador e dizem, pronto, é esta pasta que ele vai usar. Ou criam uma pasta no ambiente de trabalho, imaginem que eu queria esta. Ok? Por defeito, de forma standard, o R, a diretoria que o R usa é o documentos. Portanto, não se podem esquecer, senão não funciona, depois de tirarem os fecheiros da Web of Science e da Scopus, dar um nome ao fecheiro que vocês quiserem, nomes pequenos, para não terem que estar a escrever muita coisa na linguagem de programação, para não terem que escrever. Se eu escrevesse aqui um nome gigante, tinha que estar a escrevê-lo depois aqui na programação.
Não se esqueçam, isso é o mais importante, de movimentar, de mover os ficheiros que estão, normalmente quando tiramos da Scopus, eu pelo menos no meu computador, eu da Web of Science, eu quando gravo determinada pesquisa, ele faz-me download, quando eu exporto para BibTeX, ele manda-me para as transferências. Mas não é nas transferências que o RStudio está a ler os ficheiros. Eu estou a bater-me mais nisto, porque este tem sido o problema dos meus alunos, quando lhes ensino isto, depois não funciona a base de dados, e porquê? A base de dados não funciona porque não está a ler o ficheiro no local correto. Ok? Então é necessário, depois de gravarem na área de transferência, eu sei que me estou a repetir, mas eu estou a fazer de propósito, movimentar os ficheiros com o nome que lhe quiserem dar para a pasta que o R lê. No meu caso, seção, Working Directory, Choose Directory, no meu caso é documentos. Por isso é que eu passei para documentos. Ok. Tenho neste momento a programação prontinha a funcionar. Vai ler o green was, ficheiro da Web of Science, com, se bem me lembro, 114 documentos. Vai ler o green scope, ficheiro da Scopus, com 162 documentos. Eu refinei o document type article. E vai gravar isso num ficheiro chamado Green Accounting. Como é que se faz para ele fazer isso? Selecionamos toda a programação e clicamos no botão Run. Vou clicar e vão ver ele aqui a criar. Ele vai criar aqui, em linguagem de programação, ele vai criar o nosso ficheiro final. Temos que esperar, ele vai converter a Scopus, vai converter a Web of Science e assim sucessivamente, e vai criar o respectivo ficheiro. Temos que esperar, ele automaticamente vai abrir uma web page com o Bibliometrics, que já lá atrás foi instalado, conforme vos disse. E é aqui que eu vou ver os outputs da base de dados, é aqui que eu vou ter a base de dados junto, é aqui que eu vou conseguir o Excel da base de dados, que já vos mostro. Antes disso, vou mostrar-vos que na pasta documentos foi criado o ficheiro Green Accounting. Vejam. Eu tenho tantos Green Accountings que ele já está aqui a misturar todos. Mas está aqui. Eu já tinha outros Green Accountings, mas é este. Se viermos aqui às propriedades, foi o ficheiro criado 24 de novembro às 14h49. Este é o meu ficheiro. E é o ficheiro que automaticamente o Bibliometrics está a ler. Mas, como vocês vão precisar novamente de entrar no ficheiro para voltar a ver certos outputs que queiram para os vossos trabalhos, etc, 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 não há problema, não vão ter que novamente fazer a pesquisa, como é óbvio, não vão ter novamente que fazer outra vez o run da linguagem de programação toda. Vocês vão simplesmente, e depois já vos digo como se faz, entrar neste programa e abrir o ficheiro. Depois eu digo já como é que se entra no programa. Portanto, eu venho aqui a data e agora vou abrir o tal ficheiro que tem as duas bases de dados juntas. Data, import, load bibliometrics file, é um ficheiro bibliometrics, procurar. Eu sei que ele grava nos meus documentos, e sei que se chama Green Accounting. Clico, abrir. Nós tínhamos 114 mais 162, portanto isto dá 276 documentos, 162, estou a fazer bem a conta, 276 documentos, e vamos ver com quantos é que ele vai ficar, porque ele vai remover os duplicados se existirem. Portanto, 276, fiz data, import, bibliometrics, browse, procurar, Green Accounting, abrir, start. 183. Os restantes são duplicados. Portanto, na vossa metodologia, vocês vão ter que dizer: pesquisaram na Web of Science com determinadas palavras-chave, obtiveram tantos artigos, pesquisaram na Scopus, obtiveram tantos artigos, removeram os duplicados e ficaram com tantos artigos. Depois lá definem os vossos critérios, que depois de ter os artigos, depois de terem retirado os duplicados, que tipo de artigos vão ler,
se vão ler artigos só que falem de uma determinada temática. Isso depois depende do que o investigador quer. Se eu quero investigar em Green Accounting, se eu quero Green Accounting só nas empresas, eu vou, mesmo com estes 183 documentos, eu vou excluir os artigos que não falem de Green Accounting nas empresas, porque pode haver Green Accounting e outras situações que não são empresas. Então, isto depois são os critérios de exclusão que vocês podem ver se vocês consultarem artigos, se vocês escreverem, vocês para verem como é que se escreve artigo. A reunião vai fechar outra vez em 10 minutos, eu não sei o que é que se passa aqui, não consigo controlar isto, vamos ter que voltar a entrar, vamos ter que ter paciência, não consigo resolver o assunto de outra forma. Mas continuando, reparem, se vocês vierem aqui, por exemplo, ao Web of Science, para começarem a perceber como é que se escreve usando o R, não é? Com os outputs do R, se vocês escreverem aqui no Web of Science, por exemplo, R, Bibliometrics, vocês encontram logo uma grande quantidade de artigos que vos ajuda a escrever, que vos ensina como comentar os outputs, o que é que se deve dizer, o que é que não se deve dizer, como é que se deve escrever a metodologia, etc, etc, etc. Portanto, reparem, escrevendo só R Bibliometrics, encontrei 189 artigos. Se eu entrar, estes são os senhores que criaram o R Bibliometrics, portanto é um bom artigo para ler. Eu pessoalmente tenho artigos, são artigos que eu quando estava a começar a trabalhar com o R Bibliometrics usava, eram os meus artigos guião. Vocês encontrarão aqui também artigos que vos podem guiar a perceber o que é que se deve escrever num artigo em que se fala, em que se usa a metodologia do R. Pronto, mas voltando aqui, o que acontece? Eu tenho neste momento 183 artigos, já sem duplicados. Interessa-me ter um Excel disto, para poder trabalhar, para poder ler os abstracts, etc, etc. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui a Save As, Excel, exportar. Vocês depois vão ter isto gravado, poderão voltar a ver com mais calma. E eu vou ter a base de dados dos artigos da Web of Science e da Scopus junta. Parece aqui uma coisa esquisita, mas isto é fácil. Este fecheiro, sem mexer em nada, vocês gravam numa pastinha e já vocês vão perceber porque é que eu vou gravar numa pastinha, vou precisar dele de novo. Vou criar aqui uma pasta no ambiente de trabalho. Vou chamar o workshop só para ir lá buscar. Pronto. E vou gravar aqui. Nem mexo no nome nem nada. Esta é a base de dados original. Agora, se eu quero começar a fazer aqui uma certa pesquisa nesta base de dados, não me interessa ter aqui esta grande confusão de colunas. Então, normalmente o que eu uso, e eu estou a mostrar-vos aqui o que eu uso, é primeira coluna, autor, removo, mas antes disso já me estava a esquecer de um pormenor, fulcral. Olha lá, vou gravar isto com outro nome, eu não quero estragar o outro fecheiro. Então vou gravar aqui como base de dados para ler. Então aqui no AU, se lembram, isto tinha aqui AU, isto é autor. Eu deixo esta coluna, normalmente, estou mesmo a mostrar-vos como eu costumo fazer, elimino estas colunas aqui, e eu sei que tenho a base de dados no outro fecheiro para quando precisar, ok? Abstract, mantenho esta. Interessa-me ler os abstracts para ver se os artigos me interessam. Normalmente deixo ficar aqui o DOI, se quiser entrar no artigo é mais fácil através do link. Normalmente deixo Total Citations, TC. Deixo o título do artigo. Lá, título do artigo. Deixo o ano. Portanto, como estão a ver, eu vou eliminando as colunas
publication year, vou só escrever year e não deixo mais nada. Para quê? Para começar a fazer uma primeira análise daquilo que tenho. Eu tenho que perceber se este artigo é imaginem, se eu só quero Green Accounting nas empresas, tenho que tentar, pelo abstract, perceber se aborda Green Accounting nas empresas ou não. Mas às vezes, pelo abstract, eu não consigo. Então eu vou ter que ir pegar no DOI ou pegar no título e entrar no artigo. E eu aqui posso começar logo a fazer aqui algumas coisas interessantes, que é, eu posso pôr os artigos por ordem, por exemplo, do mais recente ao mais antigo, ou ao contrário, começar a perceber nesta temática o que tem sido feito. Ora, em 2022, estamos quase a acabar o ano, tínhamos esta quantidade de artigos, vamos lá ver o que é que eles falavam, quais eram os títulos, ou seja, eu consigo trabalhar numa primeira análise daquilo que é a minha base de dados, o que é que eu tenho aqui, que artigos tenho que ir ler para poder retirar informação para a minha revisão de literatura, etc, etc, etc. Ok? Isso é só para... Às vezes eu até peço aos meus alunos, aos meus orientandos, para que eles coloquem aqui assim, de cada artigo, peço-lhes assim, objetivo, qual era o objetivo do artigo? Isto o R não dá, infelizmente, não nos diz qual é o objetivo, temos que ser nós a ir ler. Metodologia, as principais conclusões, a teoria ou teorias que estão aqui subjacentes, limitações, falam que esse artigo especifica, e propostas de investigação futura. Para quê? É como se fosse uma ficha de leitura para termos uma informação ainda mais compacta dos nossos artigos que estamos a analisar. Eu sei, são 184, é muita coisa para fazer isto, mas quem achar que ser investigador é fácil, tem que mudar de profissão. Portanto, eu no meu doutoramento li 932 artigos para a revisão de literatura, portanto, não li completos, sabem que não é necessário ler tudo, eu quero é perceber o que é que foi feito, o que é que foi concluído, no fundo é isto. Quero saber o que é que se fez neste trabalho, como é que se investigou, que conclusões se tirou, que teorias se usou para poder escrever depois a revisão de literatura. Este é um fecheiro de trabalho que não dá para abrir no R Bibliometrics. O único fecheiro que dá para... Aqui é para termos uma análise mais profunda do conteúdo de cada artigo. O fecheiro que dá para ler em R Bibliometrics é o fecheiro azul, aquele que há um bocado eu abri no R Bibliometrics, que foi... Deixa-me mostrar-vos. Aquele anda. Isto é uma grande confusão. Estas pastas de computador. Que é este. Este é o fecheiro que eu posso ler, mas mais interessante do que isso é que eu posso chegar à seguinte conclusão. Depois de ler estes artigos todos, imaginem que eu concluo que, e isto é só para dar um exemplo, do artigo 9 ao 15, teve o pintar de vermelho, não tem nada a ver com o assunto que eu quero, não tem a ver, não, é Green Accounting, mas não é Green Accounting naquilo que eu quero para a minha revisão de literatura. Então eu posso remover estas linhas e o software, que ainda não vos mostrei, vai dar-me outputs removendo essas linhas. E é isso que eu vos quero mostrar a seguir. Mas antes disso, eu já tenho aqui os 183 artigos. Nestes menus eu tenho N coisas que eu posso consultar sobre esses artigos. Que é aqui a parte mais interessante, que é o que é que isto tem? Que base de dados é esta? Então eu posso dizer assim, quero saber a informação sobre esta base de dados. Vou aqui, Overview, Main Information. O que é que ele me vai dizer? A base de dados começa, o artigo mais antigo é 92, o mais recente 2002. Todos os artigos desta base de dados foram escritos por 107 revistas, portanto há revistas repetidas, porque eu tenho 183 artigos. Depois, anos médios de publicação, tipo de documento, citações médias, ou seja, aqui eu consigo ter uma informação geral sobre a minha base de dados. Lamentavelmente, vou ter que sair de novo, tenho outra hipótese, não percebo, não me lembro de me acontecer isto, e passamos a seguir, quando voltarmos a entrar para... Agora sim.
Pronto, mas o problema é que eu acho que por clicarmos em gravação ele põe-nos um tempo limitado, não interessa. Voltando às bases de dados juntas. Temos as duas bases de dados juntas e vamos então agora começar a ver outputs. Um output que eu costumo meter sempre na metodologia é um output da Database Description. O output da Database Description é em que vocês começam na vossa metodologia a descrever a vossa base de dados. Então escrevem que a vossa base de dados se situa no espaço temporal, neste caso 92 a 2022, que é constituída por 183 documentos. Podem fazer aquela árvorezinha em que vocês mostram que tinham tantos artigos na Scopus, tantos na Web of Science, tiraram os duplicados, ficaram com 183. Por exemplo, algo que eu gosto muito de dizer é que os documentos desta base de dados têm uma média de citações por documento 1674, neste caso, 1.479 por ano. Outra coisa que costumo dizer é que a base de dados foi escrita por 300, a base de dados total participaram 345 autores. Pronto, vocês depois, olhando para outros artigos que usam isto, perceberão o que é que mais se escreve. Vou então fazer aqui uma passagem pelos outputs do R. Um output que eu acho verdadeiramente fantástico, mas antes desse, podemos ver como é que tem sido a evolução das publicações, neste caso, de Green Accounting. Não é? Lembram-se que eu escolhi como opção, podia escolher uma qualquer, escolhi Green Accounting. Então vamos ver como é que a produção científica anual, como é que ela está. Então clico aqui, já cliquei até, Annual Scientific Production, e ele mostra-nos o quê. Até não é um gráfico que eu acho muito bonito, mas vocês têm sempre uma tabela onde podem fazer o vosso próprio gráfico, se não gostarem deste. Não o acho assim muito bonito, mas ele mostra-nos uma coisa, mostra-nos que a partir de 2017 houve um crescimento muito grande de investigações de Green Accounting. Já era grande, já tínhamos aqui uma média de 9 documentos, 9, mas depois começámos a ter o 2022 ainda não acabou, como vocês sabem. Pronto, em 2022 já temos 10, ainda poderemos vir a ter mais. Quando eu uso este Annual Scientific Production, eu gosto mais de pegar em Table, clico aqui e ponho Show All, para ele mostrar tudo, clico em Excel e ele dá-me a tabelinha prontinha. Isto melhor não há. Melhor do que isto não há. Dá-nos a tabela. E agora vocês, se querem usar a tabela, usam a tabela. Já usei em artigos a tabela que fiz. Dividi a tabela ao meio. Voltei a duplicar aqui a mesma coisa e depois dividi mais ou menos. Agora estou a fazer um bocadinho ao calho. Não sei se vai dar meio. Epá, tenho que jogar no Euromilhões hoje, por acaso deu. Foi sem querer. E às vezes faço assim, outras vezes faço um gráfico em Excel. Um gráfico da evolução. Isto porque, por meus gostos pessoais, eu não gosto do output do R naquele... já tenho aqui tantos documentos abertos, já nem consigo chegar ao meu R. Eu não gosto muito deste plot do R, ok? Mas gosto de muitos outros. Se quisermos ver citações por ano, a média, também é interessante. Como é que tem sido a média de citações? Eu continuo a testar o gráfico, gosto mais da tabela. E então ele apresenta-me que em 1992 havia 4 artigos, tinham uma média de citação 1.5 por ano e têm sido citados nos últimos 30 anos. E assim sucessivamente, por aqui abaixo, eu posso pôr Show All e tenho aqui também uma tabelinha bonita que me pode dar jeito para eu poder mostrar a importância dos artigos da base de dados. Reparem que artigos sobre Green Accounting, as médias de citação por artigo, como é óbvio, o artigo mais antigo tem mais citações, é o normal se ele tiver qualidade, e os artigos mais recentes têm menos citações. Mas se repararem, se quisermos fazer uma análise aos anos em que os artigos da base de dados têm sido mais citados, estou a fazer assim de repente, reparem que são mais ou menos, falhei aqui estes. Pronto. Então, se calhar, se são tão citados, convém eu ir à base de dados, ler os artigos de 92, a ver se me interessa escrever algo sobre estes mesmos artigos. Ok?
Imagina, em 1992, há aqui 4 documentos com uma média de citações por artigo 45. Parece-me que pode ser importante ir ver estes artigos. Como é que eu os vou ver? Vou à base de dados Excel inicial e tenho que ir procurar os artigos de 1992. Cá estão eles. Tenho o abstract, vou ver o que é que eles falam. Posso entrar no artigo para ver em mais profundidade, etc, etc, etc. E isso é interessante, esta análise, porque se ele me está a dizer que estes artigos aqui, average citation per year, me está a tentar mostrar, isto tem que ter paciência, que isto tem muitas coisas aqui abertas, se ele me está a mostrar que os artigos 92 são dos mais citados, mas mais do que isso, os artigos 96 também são muito citados, mas também me está a mostrar que os artigos dos últimos anos também são bastante citados, pelo menos aqui 17, 18 e 19, convém que se vá ver o que é que estes artigos têm. Aliás, quando escolhemos uma base de dados e pesquisamos no Web of Science na Scopus e juntamos, convinha pudéssemos ver pelo menos a abstract de todos os artigos, porque nós, para definirmos um critério de exclusão, nós temos que perceber se o artigo não aborda aquilo que nós temos como objetivo. Se ele não aborda, excluímos, mas se ele abordar, sejam 10 artigos, sejam 100, convém darmos uma vista de olhos aos artigos. Não estou a dizer ler os artigos todos, estou a dizer ler pelo menos o abstract e perceber se é um artigo que interessa e as conclusões, pelo menos isto numa primeira abordagem. Depois também interessa se eu encontro artigos que são bons artigos daquela área, convém ir ver como é que o investigador investigou, ou seja, convém ir ler a metodologia para percebermos se eu fizer uma coisa com esta metodologia eu consigo isto, isto e isto, mas esta metodologia não me interessa, tentar ver outra metodologia no outro artigo. Pronto, são os vários trabalhos que o investigador tem. Reparem, 2 outputs com, na minha opinião, informação bastante rica para análise. Um output que gosto fantástico é este, uso em quase todos os meus artigos de revisão de literatura, que tenho escrito, que é um output que dá o quê? Eu costumo usar assim, e vou mostrar-vos como eu costumo usar. Isto aqui é um gráfico com 3 colunas. Eu vou pôr na coluna do lado esquerdo o autor, na coluna ao centro eu costumo pôr o país a que ele pertence, às vezes até a universidade, mas pronto, agora vou pôr autor, esquerda, no meio, país, e à direita, as keywords do autor. Porquê? Porque é que me vai dar este gráfico, que é muito interessante. Ele vai-me dizer quem é que tem investigado em Green Accounting, a que países pertence, para eu tentar perceber os países onde esta investigação tem sido mais vezes realizada e com mais sucesso, e que temas têm sido investigados no Green Accounting. Ora, só com os temas que me mostra aqui, eu começo a ter uma ideia do que é que tenho que fazer nesta revisão de literatura. Eu vou ter sempre que falar do Green Accounting, porque é um dos temas, uma das palavras-chave mais investigadas, portanto, o Green Accounting e tudo o que ele tem está relacionado. Aliás, se o artigo, o objetivo da pesquisa foi Green Accounting, vou ter que falar de Green Accounting, óbvio. Mas reparem que começa-me a dar aqui os temas, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ecossistemas, contabilidade ambiental, estão a ver? Já vos começo a dar aqui algumas ideias do que devem abordar na vossa revisão sistemática. Para além disso, diz-vos quais são os autores mais relevantes. Este autor aqui, quanto maior for o retângulo, mais relevância tem o autor. E este autor, o Cairns, tem mais relevância porque quanto maior for a espessura desta linha, mais relevância lhe é atribuída. Mas ele, na relevância que tem, ele pertence ao Canadá. O que é que ele tem investigado? Vejam que fica mais escuro. Ele tem investigado em Green Accounting, sustentabilidade, depois tenho que ver aqui, agora é difícil mostrar-vos, mas ele fica selecionado mais escuro, se vocês repararem. Ok? Estes são os 20 autores mais relevantes e a relevância contada por vários índices. Citações, respectivo H-index, G-index, M-index, vocês depois podem procurar
que é cada um desses índices para perceberem como é que são feitas essas métricas. Mas se eu quiser, eu aumento isto para, do lado esquerdo, 30 autores. E tenho que clicar sempre em aplicar. Então o gráfico vai mudar. Vai-me pôr mais autores, como é óbvio, mais países, mais temáticas. Então tenho que arranjar aqui um meio termo. Vamos pôr 30 em todos. Depois o investigador tem que ver aquilo que melhor lhe interessa, que melhor informação lhe dá de acordo com o objetivo do artigo que quer escrever. Veja, tenho neste momento os autores. Nós verificamos logo que sobre Green Accounting, os Estados Unidos, Canadá, China, são o top 3 de mais investigações. O que é que eles andam a investigar? Várias coisas. Se eu clico aqui em Estados Unidos, aparece estas linhas escuras em vários sítios. Quanto mais fininha, ainda mais emergente não tem sido feita tanta investigação. São investigações, olha, estão a ver aqui mais abaixo, Cost Benefit Analysis, Financial Performance, relacionada com o Green Accounting. Mas eu posso brincar um bocadinho com isto. Eu posso querer aqui, em vez de ser os países, eu posso querer em que revistas é que tem sido estes autores têm publicado aqueles temas. Então eu vou aqui e coloco Sources. Ora, eu tenho os autores e em que revistas têm investigado. Então, que informação isto me dá? Que esta revista, Ecological Economics, é das revistas que mais têm documentos sobre Green Accounting. Então é melhor que eu vá fazer uma pesquisa sobre esta revista, a ver se encontro lá outros artigos que eventualmente na minha pesquisa não ficaram disponíveis por algo. Então, às vezes podemos não estar a escolher exatamente a melhor palavra-chave. E depois, N coisas que vocês podem escolher aqui para autores, affiliations, que são as universidades. Olha, vejo as universidades, onde isto tem sido investigado. Green Accounting. Ok? Elas aparecem com abreviaturas, mas se vocês escreverem isto na Web of Science ou nos Scopus, se vocês vierem aqui ao Web of Science, por exemplo, Search, Affiliation, Search, ou Publication Titles, se vocês escreverem aquela abreviatura ali, ou esta, não, agora enganei-me, isto são universidades. Portanto, se vocês verem na Publication Affiliations, vocês escreverem ali, eu dá-vos artigos publicados por autores dessas universidades. Mas se vocês mudarem aqui no centro para, que era o que eu estava a explicar, agora, engano, aparecem as revistas, se eu escrever Critical Perspectives on Accounting, aqui, vejam. Uma coisa escrevi mal, ele não perdoa, mas não é affiliation, não escrevi nada mal. Esqueci-me foi de escrever Publication Titles. Em Publication Titles, escrever isto, cá está a revista, e eu consigo ver todos os artigos desta revista e consigo fazer uma análise do que é que falará esta revista em relação a Green Accounting. Eu até posso pegar, exportar todos os artigos desta revista, metê-los no R e ver os que falam do Green Accounting. Isto depois é uma bola de neve, vocês depois podem usar a ferramenta para várias situações. Porque realmente esta é uma revista que tem investigado sobre Green Accounting com alguma relevância. Esta ainda mais. Ecological Economics, quanto maior o retângulo, maior a investigação. A maior investigação que tem sido feita é em Green Accounting. Reparem que ainda não saí do primeiro menu. Ainda temos isto. Isto é o mundo. Um mundo que vocês podem descobrir através de leitura de artigos que usam o R-Bibliometrics, etc. Por acaso, quando eu comecei a escrever, não foi bem quando comecei, mas eu encontrei em tempos, não sei se eu vos mostro, até vos punha aí no bate-papo. Eu encontrei um artigo fantástico para se aprender bem a trabalhar no R. Como é que eu lhe chamei? O problema agora é encontrá-lo. Está aqui. Bom artigo com R bibliométrico. Como é que eu lhe chamei? Este artigo
se vocês usarem este artigo como referência, se o lerem bem, se o traduzirem, se o perceberem bem, este é um belo artigo para vocês conseguirem escrever coisas sobre, usando o R. Reparem, árvore de pesquisa, foram ao Web of Science, obtiveram, como nós fizemos hoje, foram aos Scopus, tiraram os duplicados, excluíram tantos, ficaram com tantos. Explica aqui tudo direitinho e depois começa a colocar aqui outputs do R. Estão a ver? E explica como é que se comentam os outputs do R. Eu vou colocar-vos isto no bate-papo. É um bom artigo para começarem. Vocês não imaginam a quantidade de pastas que eu tenho neste momento abertas. Deixa-me cá ver se eu consigo desenrascar aqui e dar-vos o artigo. Está aqui. Agora o bate-papo está aqui. E está. Tá? É um bom artigo para vocês investigarem, para vocês perceberem como é que se escreve algo sobre R. Também tinha aqui um que eu revi há pouco tempo. Deixem-me ver se está aqui, também vos coloco. Mas vocês escreverem R Bibliometrics na Web of Science, na Scopus, aparecem-vos vários artigos. Vocês escolhem 2 ou 3 que gostem e seguem mais ou menos esse exemplo para começar. Porque para começar a escrever outputs de R, vocês têm que ter algum guião. Este artigo também está muito bom. Foi um artigo que eu revi e também fala aqui de muitos outputs. Estão a ver? Olhem aqui o output da Database Description. Este aqui que eu vos mostrei, este aqui, Main Information, esta, Database Description, está aqui, neste tal artigo. O tal gráfico que eu não gosto, os autores também põem, alguns eu não ponho. Documentos por ano, olha, documentos por ano. Querem ver? Documentos por ano. Documentos. Deixa-me ver onde é que ele anda. Estes são citados, deixa-me ver o que é que ele pôs aqui, foi Documents by Year, ora, documentos por ano, se calhar foi ele que fez esta tabela manualmente, mas eu tenho aqui, documentos por ano, Anual Scientific Production, documentos por ano, estão a ver? Ele depois é que fez outra tabela diferente. Estão a ver aqui aquilo que eu vos explicava naquele Excel, autor, ano, título do artigo, qual é a revista, neste caso não pôs o objetivo do artigo. Depois este aqui também já vos vou mostrar, se tivermos tempo acho que sim, este aqui também, pronto, este também é um bom documento para vocês poderem começar a escrever coisas usando R. Porque como é óbvio, eu agora já escrevo um artigo em R sem olhar para artigo nenhum, mas no início, quando não dominava, obviamente que tive que me socorrer de outros artigos para perceber como é que as pessoas escreviam como é que comentavam os outputs, que eu não sabia, não. Pronto, tem. Voltando aqui ao R. Se me organizo aqui, já está. Vamos passar a Search. Search, o que eu gosto muito é, nesta base de dados, qual é o impacto das revistas? Em que revista é que eu devo publicar? Que revistas devo consultar para ver artigos sobre esta área? E lá está ela. Ecological Economics, por aqui abaixo. Com 11 documentos, com o H-Index. O H-Index é o critério para escolher aqui a hierarquia das revistas. Reparem, mas existe G-Index, não vou agora dizer o que é, não temos tempo, mas vocês procuram no Google em sites fidedignos, ok? Explicam-vos o que é o G-Index, M-Index, e se eu quiser, eu apresento no meu artigo ou na minha tese que investiguei esta área e escolhi estas revistas para ler os artigos porque elas são realmente as que têm mais impacto. Reparem, começa aqui a ordenar, porque H-Index, G-Index, total de citações, começa a ordenar aqui a revista, eu posso transformar isto rapidamente em Excel e usar o output da importância das revistas. Eu depois posso ordenar isto por citações. Imaginem que eu escolho o critério para mim, a revista mais importante é aquela que tem mais citações. E explicam porquê, tem que explicar porquê. Se é mais citada, a partida mais relevante, blá blá blá, aquelas coisas que já sabem, mas atenção que as citações nem sempre mostram a relevância, porque pode haver um artigo fantástico de 2022 que ainda não foi citado nenhuma vez. Mas usando esse critério posso chegar aqui, faço aqui um filtro, o R já me deu a tabelinha prontinha, nem tive que a construir,
então ponho aqui do maior ao mais pequeno. Então Ecological Economics continua a ser aqui a revista com mais H-index, com mais G-index, M-index nem tanto, mas com mais citações, TC, Total Citations, ok? Pronto, e vocês têm aqui um bom output para perceber o seguinte, tenho que ir a esta revista porque esta revista tem impacto. Há aqui vários, vocês depois vão brincar um bocadinho com isto quando instalarem em casa. Por exemplo, autores. Imagina, eu quando vou arguir uma tese de doutoramento, uma coisa que eu faço muito é, eu coloco as palavras-chave que o autor colocou para a sua pesquisa, revisão de literatura, meto no Web of Science, nesse Scopus, ponho a data em que o autor, imaginem que o autor entregou a tese de 2020, ponho até 2020, meto no R e depois uso muito este output. Most relevant authors. Vamos lá ver aqui os 20 mais relevantes. Olho para a lista e vou ver a bibliografia da tese. Ora, se a tese for sobre Green Accounting, como estamos hoje a dar como exemplo, tem que ter alguns destes autores citados, senão o aluno não foi ver os principais trabalhos. Porquê? Porque se eu tenho aqui as duas bases de dados mais importantes que existem, Web of Science e Scopus, se eu coloco as palavras-chave que o aluno usou, se eu junto as duas bases de dados e me dá, imaginem, estes autores como mais relevantes, se o aluno não tiver nenhum destes autores citado, eu vou ter que dizer ao aluno que ele não citou os principais trabalhos. Ora, aqui está a importância de este output. Vocês sabem que vão ter que ir ler este autor. Vocês vão ter que ir ao Excel. Eu agora quase já não consigo chegar aos documentos. Eu tenho N coisas abertas. Deixa-me ver se eu consigo chegar ao Excel. Está um labirinto de coisas aqui no meu computador, como vocês podem, se calhar, ver. Deixa-me ver se consigo chegar aqui ao Excel. Como é que ele anda? Está cheio, se calhar. Está aqui. Não, este não é, mas eu sei que ele está, que é este. Para numa coisa, eu acabei de verificar que o Kearns R tem 13 documentos. Eu vou ter que vir aqui à base de dados. Eu até tinha uma base de dados mais arranjadinha, que era aquela sem lhe mexer. Deixem-me vir aqui buscar. Foi nas transferências. Ou foi no ambiente de trabalho? Foi no ambiente de trabalho. Workshop. Eu tinha aqui uma base de dados para ler. Este autor que eu acabei de ver aqui neste output, Kearns, eu vou ter que ir ver o que é que ele fez. Porque ele é um dos que tem mais trabalhos nesta base de dados. Se ele é um dos que tem mais trabalhos nesta base de dados, deixa-me ver, isto deve ter aqui algum filtro. Está aqui. Tenho que disponibilizar tudo primeiro, aqui a base de dados. Eu vou ter que ver aqui o Sr. Kearns, que trabalhos é que ele fez. Tem aqui duas, ok. Repare, ele tem um monte de trabalhos, tenho que ir ver os abstratos e ver se isto me interessa. Imaginem, aqui pode estar a maior parte de informação que me interessa rever na revisão de literatura. E porquê? O que é que o R me ajudou aqui? Ajudou-me a perceber que o Kearns, à partida, é um autor relevante. Ok? Mas eu posso pôr o impacto dos autores pelo H-index. Lá está o nosso amigo outra vez e outros. Temos que ir ver. Eu só tenho 20. Eu, se quiser, ponho 30. Imaginem, podem definir um critério no vosso trabalho que vão ver os 100 autores mais relevantes. Ou os 40 autores mais relevantes. Então vamos rever a literatura desses autores. Ok? Temos é que explicar porque é que para vocês eles são mais relevantes. E uma explicação, porque, na minha opinião, que mostra que eles são relevantes é a sua produtividade ao longo do tempo. Vejam este output. Authors Production Over Time. O top 20. Um autor que publicou uma vez sobre um trabalho e depois deixou de publicar, ele até pode ser relevante. Kaplan é relevante em outra área e houve momentos em que não investigou na área. Mas o que quero dizer com isto é, reparem neste autor, o Kearns, ele tem que ser relevante. Ele começou em 2000 e ainda não parou até 2019. Ele andou sempre a investigar sobre Green Accounting. Este é um autor seminal, tem que ser. Tem que ser. Estes autores iniciais, 94, estão a ver? Quanto maior é o círculo, mais documentos tem. Este aqui tem 2 artigos neste ano, aqui tem 1, total de citações, estão a ver?
Um autor que publicou aqui este e nunca mais publicou, não estou a dizer que não é relevante. E deve ser visto, pois ele está no top 20. Mas este output pode-nos dizer, este Keynes, este Atkinson, este Bartlett, são autores que têm continuado a investigar. Pararam aqui, é verdade. E agora outra coisa que nos dá output. E os mais recentes? Quem é que tem investigado mais recentemente em Green Accounting? Que estão eles. 2022, 2020, por aqui. Ok? Também é um bom output. Como é óbvio, não vos consigo falar dos outputs todos, mas vou tentar falar-vos assim dos mais relevantes. Olhem, por exemplo, uma coisa que já é um pouco banal, a Word Cloud, mas que nos ajuda a perceber que temas temos que abordar. Ela ajuda-nos a perceber que se eu estou a falar de Green Accounting, eu tenho que rever literatura de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, de Environment Accounting, etc. Isto é mesmo da gravação, isto é por causa da gravação que me dura só X tempo. Desculpa, afinal, deve ser da gravação, mas vai ser útil depois, nós vamos juntar a gravação toda, cortar estas pequenas coisas em que tivemos que desligar, blá blá blá, e vamos pôr isto direitinho para vocês consultarem. Mas repara, este Documents Word Cloud ajuda-me a perceber os temas, mas melhor do que esta Word Cloud, que já é muito batida, que toda a gente usa, e feita em outros programas, é o Trend Topics. Quais são os tópicos trend, os tópicos mais relevantes nesta área? E aqui posso ir por Keywords Plus, posso ir pelos keywords do autor, por títulos, por abstracts. Imaginem, eu mando ler os abstracts dos 183 artigos e ele dá-me quais são os temas mais abordados. Olha, não deu nada que deu erro. Às vezes acontece, temos que voltar a juntar a base de dados. Vamos ver se ele me dá ao menos os keywords, agora não temos tempo, se ele nos dá os autor keywords. Deu. Olhem os trend topics de acordo com as keywords dos autores. Ele vai ler as keywords dos 183 artigos e os tópicos têm sido mais abordados. Reparem, quanto maior o círculo, mais abordagem. 92 vezes a palavra Green Accounting. Sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável. Agora, quando vocês começarem a usar esta pesquisa na vossa área, é que vocês vão começar a perceber, eu não me estava a lembrar, tenho que falar deste determinado tópico. E estes outputs podem também ajudar-vos. Word Dynamics também é interessante, vou pôr o autor keywords, normalmente eu vejo sempre pelos autor keywords. Reparem, em 95 era disto que se falava, mas havia poucos artigos. Olhem o que se fala agora mais. Estão a ver? Este Green Accounting é o que está mais em voga, depois sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ok? Depois podem brincar um bocadinho aqui com isto, aumentar aqui o número de palavras, isto agora é um mundo, não é? Que vocês podem explorar, ok? Eu estou aqui agora já a tentar abreviar e mostrar-vos aquilo que eu acho que é mais interessante. Trimap, muito interessante, porque vos diz os tópicos da maior importância à menor importância. Quando eu digo menor importância, não estou a dizer que eles não são importantes, estou a dizer que, de acordo com esta base de dados, estes são os tópicos principais. Ok? Green Accounting, bem, também foi a nossa palavra de pesquisa, não é? Depois, vamos ver se vai funcionar, porque às vezes não funciona, temos que voltar a juntar a base de dados. Aqui, o cluster, o coupling map, não funcionou. Mas não se preocupem que isto é uma questão de erro de base de dados. É só voltarem a juntar. Às vezes tem que se fazer isso. Deixem ver se por autores dá. Está a ler. Deu? Reparem. Como é que se lê isto? As várias imaginem, Social Responsibility, Disclosure, Determinants, Impact, é tipo um cluster, ou seja, isto é uma temática, não é para separar, é para fazer um texto onde se fala disto, ok? E ele está a dizer-nos isso mesmo. Mais coisas engraçadas, este aqui, Co-Occurrence Network, reparem que eu estou sempre a escolher keywords dos autores, é interessante, vemos que há um cluster de Green Accounting que tem à volta vários temas, poluição, performance ambiente, investimento, ambiente, tal, estão a ver? Tirarem ideias para, se vocês virem análise de clusters em artigos, então nós aqui teríamos o cluster verde,
íamos escrever um texto sobre este cluster e citar os autores que falam desta temática, autores esses que estão na nossa base de dados essa que está melhor organizada porque tiramos daquelas colunas todas e podemos ir lá rapidamente encontrar. Temos outro cluster de sustentabilidade, depois temos aqui um cluster mais pequenino, muitas vezes eu quando são clusters pequeninos acabo por os remover da análise. Eu aqui, se escrevesse sobre Green Accounting, depende, como este é um tema emergente eu até podia usar os clusters todos, mas se não fosse um tema emergente eu retirava da minha análise, e depois claro que os artigos que falassem disto também não iam entrar na minha análise, eu colocaria isto em 2 clusters, isto dá para movimentar, eu depois posso pôr no centro, quanto maior é a palavra, maior é a importância desta temática, e depois eu ia andar à volta neste cluster destas temáticas que aqui vêm. Como é que eu vou encontrar estas temáticas? Eu tenho que ir ao Excel, procurar nos artigos. O R não escreve o artigo, ok? Isso era bom. Outro output interessante é o Thematic Map. Para mim são quase todos interessantes, eu sou apaixonado aqui pelo R, tenho muitos artigos no R, usando o R. Este aqui é muito bom. É muito bom porque ele mostra-nos, reparem, eu vou diminuir aqui um zoom para vocês poderem ler, os temas nicho, os temas motor, os temas emergentes e os temas básicos. Às vezes não se consegue ler bem, é aqui esta questão, o R às vezes não nos consegue mostrar bem, mas nós escolhemos depois outra opção, podemos pôr network, estão a ver? Ele mostra-nos aqui um mundo de coisas, isto é o mundo. Podemos pôr clusters, mas aqui no caso do map, se eu puser, deixem-me pôr a keyword a ver se lê melhor. Às vezes ficam letras umas em cima das outras, nós temos, aqui ficou melhor. Reparem, os temas emergentes, neste caso do Green Accounting, foi o tema que eu escolhi hoje, eu sou da área de contabilidade, precisamos escolher este tema, eu também estou no fundo a estudar este tema e portanto também me interessa dar a formação, voltando a um tema que eu estou também a estudar, mais aprendo. Reparem, performance, responsabilidade social, disclosure, corporate, estes são os temas emergentes. Os temas mais básicos são estes, temas que já estão um pouco mais investigados. Os temas motor, ok? E os temas nicho, os temas que ainda há pouca investigação. É muito rico este output, que depois vocês, abrindo os tais artigos que eu vos mandei há um bocadinho, conseguem facilmente comentar, porque esses próprios artigos, penso que este tem, mas há sempre artigos que têm. Olha, há um bocado vimos este outputzinho aqui, se lerem o artigo, ele ensina-vos a comentar o output. Mas aquele que mostrei, olha, este aqui eu penso que este é das palavras, não, este é das revistas, deixem-me ver. Olha, output, olhem o output que vos mostrei há um bocado, Three Fields Plot, portanto, olha, cá está. Querem aprender como se comenta isto, leem artigos que tenham usado isto mesmo, ok? Depois temos Fatorial Analysis, também gosto muito do dendrograma, mas vou mostrar-vos aqui todos aqui rapidamente. Claro que não temos tempo para entrar ao pormenor em todos, mas isso vai ser trabalho vosso. Pegar em artigos e perceber como é que se comenta e o que é que isto nos dá. Okay? Temos aqui 2 grandes clusters. Eu gosto muito deste. Se eu virar este dendrograma ao contrário, portanto, se eu fizer aqui um print disto, vou colar aqui rapidamente, vou colar aqui no Word, virá-lo, para vocês perceberem. Eu posso rodá-lo para apresentar no artigo e depois eu percebo o que é que está relacionado, que temas estão relacionados, ok? Agora não vou entrar aqui nos temas, mas reparem, as ligações é a relação entre os temas. Portanto, estes 2 temas estão relacionados, mas por sua vez relacionam-se com estes 2 aqui, que são estes aqui. Estão a ver? No fundo temos aqui 2 clusters. Por exemplo, aqui o impact, só para dar um exemplo, o impact e power estão relacionados com maximização, custos, governance. Pronto. Portanto, é só escolher. Agora, não caiam no erro de querer pôr N outputs no vosso trabalho. Também não é. Se for uma tese, pôr um pouquinho mais, tudo bem. Reparem, olhem a ligação entre os autores. O principal autor deste cluster é este.
Se eu vou falar deste cluster, eu tenho que ler os artigos do Weitzman. E para eu ler os artigos do Weitzman, eu tenho que voltar à minha base de dados, vir aqui aos meus autores e dizer assim, quero ler o Weitzman. Onde é que ele anda? TW, são estes aqui. Tenho que ver estes trabalhos dele. Porque ele é um dos mais citados pelos seus pares. Isto é uma rede de concitações. Portanto, eles estão aqui ligados. Imaginem, Weitzman cita estes citam Weitzman, mas o Weitzman é o que aparece como o maior ciclo. Portanto, ele tem maior impacto. Aqui já vemos 4 clusters principais. Por exemplo, aqui no azul não há assim um autor que se destaque. Não é? Este é o maior, este é o que tem o círculo maior, será o de maior destaque. Aqui no verde será aqui o Hamilton K. Aqui no roxo praticamente tem todos o mesmo. Reparem que o Hamilton está nesta temática e nesta. Temos muito tempo. Ok, Reparem, obrigado. como estava a explicar, estas temáticas, temos aqui 4 clusters. Se eu quero perceber o que é que estes clusters, o que é que estes autores falam, eu vou ter que fazer aquele trabalho que nos costuma dizer de sapa, que é, tenho que ir ver autor a autor, tenho que procurar aqui no autor, ora naquele cluster está, vou dar um exemplo. Por exemplo, um que seja fácil para eu procurar, PESEI, então eu tenho que vir aqui, tenho que procurar o PESEI, podia fazer automaticamente, mas pronto, agora já fiz assim, PESEI, estás aqui, tenho que ir ler o que ele fala. E tenho que fazer isso para todos, porque só assim sei o que é que os verdes falam. Só assim eu posso dizer, este cluster 1 chama-se isto e começar a escrever texto por ali abaixo, texto que obtemos através da leitura, pelo menos dos abstracts e das conclusões dos artigos. Okay? Outro interessante é as redes de colaboração. Eu posso fazer por autores, instituições e países. Imaginem, quero fazer as redes de colaboração por países. Que países colaboram? Olhem, surpresa. Muito poucos, assim, a colaborar mais fortemente. A China com os Estados Unidos, sobre Green Accounting, United Kingdom, Dinamarca e Netherlands. Instituições será maior. Não é, por acaso não é. Estão a ver? Há uma investigação curta entre instituições, vamos dizer ligações, porque pode haver instituições que autonomamente trabalham. Os próprios autores, aqui é uma rede de colaboração, a partida devem investigar o Green Accounting dentro de uma determinada temática, aqui outra temática, aqui outra e aqui outra. Bem, mas eu não quero finalizar sem vos dizer uma coisa importante aqui, que é, ver se conseguimos repescar isso, que já foi lá atrás que eu falei, que é, reparem, eu neste momento tenho 183 artigos, e é sobre esses 183 artigos que eu estou a fazer outputs. Mas imaginem que eu, depois de ler os artigos todos, estejam bem atentos a isto, depois também como vai haver a gravação, vocês podem voltar. Depois de lerem todos os artigos, vocês concluíram, eu vou dizer que é do 10 ao 15 para ser mais fácil, não é? Muitas vezes é o 6, o 18, o 26, não tem mal nenhum, nós vamos pintando. Vamos imaginar até que são estes, pronto. Eu verifico que estes artigos aqui não têm a ver com Green Accounting naquilo que eu realmente quero investigar. Então não me interessa que o R esteja a ler uma base de dados que não é aquilo que eu quero investigar, certo? Não quero outputs, eu não quero, por exemplo, saber os mais relevantes autores. Imaginem que o Cairns, apesar de ser aqui o autor mais relevante, não aborda nada daquilo que eu quero investigar no meu objetivo de tese. Então eu tenho que vir aqui à base de dados original, não é a base de dados em que eu andei aqui a apagar colunas. Esta é que é a original. Esta é que o R lê. A que eu andei a apagar colunas foi esta, para poder trabalhar. Então eu chego à conclusão que o 6, o 18 e o 26 não me interessam. Eu vou à base de dados original, 6, 18, 26. Não me interessa. Ilumino. Atenção que isto é muito importante. Então, neste momento, já só tenho 181 artigos, certo? Aliás, 180, porque a primeira linha não é um artigo. Eu tinha 100. Vou voltar aqui à minha base. 183.
verifiquei que 3 artigos não me interessavam, já os apaguei. Imaginem que verifico que mais 3 não me interessam. Imaginem que são estes últimos. Elimino-os. E neste momento eu tenho 177 artigos. Então eu vou gravar este ficheiro. Ele já está lá na pasta. E agora vou abrir o novo ficheiro no RBibliometrics. Então eu venho aqui, data, import, Bibliometrics, procurar, e já não vou abrir o azul, que era o que tinha as duas bases de dados juntas. Eu vou abrir o ficheiro em que eu trabalhei. Eu sei que gravei aqui no workshop. Sei? Não sei. Deixa-me ver onde é que eu gravei. Workshop centrado, e é este o ficheiro onde eu tirei os artigos, reparem. É no ficheiro Bibliometrics File 24/11 que eu tirei 6 artigos. Eu tinha 183, lembram-se? Acho que era 183. Então, abrindo a base de dados em que já tirei artigos, ele em vez de me dar 183, vai-me dar 177, porque eu tirei 6. E então os novos outputs já vão ser diferentes, porque em vez de estarem a ler 186, estão a ler 173. Reparem que o Kearns, já não me lembro, mas eu acho que ele não tinha 12 artigos, tinha 16. Não tenho a certeza. Mas penso que perceberam o conceito. Se eu vier aqui e achar que só quero... Imaginem que eu venho aqui por ano, só explicar-vos esta aqui. Se eu vier aqui por ano e vou pôr do mais recente, portanto, do maior ao mais antigo. Ordenar. Ok? E eu só quero artigos dos últimos 5 anos. Quero 22, 21, 20, 19 e 18. Então, todos os artigos de 17 para baixo, eu não quero. Eu quero fazer uma revisão de literatura só dos últimos 5 anos. Então, vou apagar isto tudo. Pode haver revisões de literatura até 2017, até 2018. E eu quero fazer de 18 para a frente. Então, vou eliminar isto tudo. Fiquei com 18 para a frente, certo? Eu, neste momento, tenho 50 artigos, porque a primeira linha não é artigo. Está ali 51. Vou gravar. Vou ao R, que está aqui. Vou importar, procurar, base de dados, abrir, start. 50 artigos. Então eu já só estou a analisar os artigos dos últimos 5 anos. E todos os meus outputs vão ser dos últimos 5 anos. Dá muito jeito. Reparem que já não aparece. Deixem ver se aparece. O Kearns continua a aparecer. O Kearns não dá hipótese. Não foi apagado o Kearns. Não, aparece. Já não aparece com tantos. Estão a ver? Que eu removi todos os artigos até 18. Só deixei 18, 19, 20, 21 e 22. Tudo muda. Se vier ver a Word Cloud, clicar, já estamos a falar de outra coisa. Green Accounting nos últimos 5 anos, não estamos a falar de outra coisa, mas estamos a falar de outros temas. Ok? Isto é importante, mas tem que ser bem feito. E tem que ser bem feito, tem que se apagar as linhas corretas. Mas para se poder apagar linhas, é preciso antes ler os abstracts todos e perceber, e se o abstract não for suficiente, tem que se ler os artigos todos, tem que se ler, não os artigos todos, se os abstracts não forem suficientes, tem que se ler pelo menos as conclusões para se conseguir perceber se realmente se pode ou não cortar o artigo. E para terminar, uma coisa importante, porque depois vocês vão para casa, no dia seguinte querem voltar a trabalhar nisto e já não têm o R aberto. Portanto, está tudo fechado. Imaginem, começa o vosso dia de trabalho, vou fechar tudo, e vocês querem voltar a continuar a trabalhar e querem voltar a continuar a analisar a base de dados. Portanto, estou a fechar tudo de propósito. Vejam só quanta coisa que eu tinha aberto. Mas acabou. Como é que vocês voltam a abrir a vossa base de dados? Têm que ir ao RStudio. E como já têm o ficheiro que querem abrir, já não precisam de fazer correr a programação, porque vocês já têm o ficheiro que querem abrir. Como vocês já têm o ficheiro que querem abrir, vocês só vão selecionar as 2 últimas linhas para ele abrir o BiblioShine, fazem Run
ele abre o programa sem juntar bases de dados nenhumas, que eu já tenho agora o Excel em que estou a trabalhar. Atenção que ele só lê o Excel se vocês não mexerem em nenhum dado do Excel. Só podem simplesmente remover linhas. Foi o que eu fiz. Para poderem mexer no Excel, gravam com outro nome e mexem como quiserem, veem o artigo, tiram notas, escrevem o que quiserem no Excel. Para poder ler a base de dados original, vocês nunca podem modificar o Excel original. Então eu faço a mesma coisa de há um bocado. Importar, Bibliometrics, procurar. Eu sei que era ambiente de trabalho, onde eu pus a minha pastinha do workshop, aqui, e eu sei que este já só tem 50 artigos onde eu estou a trabalhar. Foi a última coisa que dei exemplo, acho que gravei. E ele abre os 50 artigos, eu continuo a trabalhar no dia seguinte. Ora bem, agora quero ver aqui outro output qualquer e continuam a trabalhar nos vossos outputs, já com a vossa base de dados mais refinada, tendo excluído os documentos que não vos interessam e continuam a trabalhar naquilo que querem trabalhar. E assim não têm que andar sempre a unir base de dados e a voltar a fazer tudo de novo. Tenho 3 minutos para tirar dúvidas porque vai jogar Portugal. E eu quero ir ver o jogo. Vocês também devem querer. Alguém quer colocar alguma questão? Nada? Professor, eu não tenho questão a colocar. Agradeço imenso toda a formação. Sou de outra faculdade, mas foi-me encaminhada esta formação e agradeço imenso pela explicação que deu. Vou ver mais atentamente a gravação, não sei como é que vai ser disponibilizada. Vamos fazer assim, nós vamos disponibilizar a gravação, eu penso que será por aqui, eu vou pôr aqui no bate-papo o nosso site do Centro de Investigação, está bem? Se ela não for disponibilizada aqui, eu vou deixar-vos o meu mail e vocês depois perguntam-me, está bem? Ok, eu só tinha a formação de Mendeley e efetivamente do R não tinha conhecimento. Fico muito satisfeito de vocês, quem gostou, que possa ser útil para as vossas investigações. Eu acho que é meio caminho andado. Nunca mais me esqueço, demorei 7 meses a fazer a revisão de literatura do meu doutoramento e depois fui atualizando, mas depois a atualização vai sendo simples, vão saindo artigos, vamos acrescentando. É cetrado.utado.pt, exatamente, Francisco está aí a compor. Espero que isto vos seja útil, que vos ajude. Foi um prazer para mim. Pode ser que em futuras oportunidades poderei ensinar-vos ou ajudar-vos em outros softwares. Está bem? Claro que sim. Muito obrigado pela disponibilidade e por toda a colaboração. Obrigado, Ricardo. E boa sorte para todos. Boas investigações. Obrigado igualmente. Está bem? Um abraço.